Olha só, pessoal, antes de começar o nosso vídeo, eu preciso te apresentar a Binflix. A Binflix veio para colocar o poder do BIM ao seu alcance e te permitir desenvolver projetos como esse aqui. Olha só, um projeto todo desenvolvido em BIM, com modelagem 3D de alto nível, feito no KBuilder, com a produtividade excepcional e uma apresentação espetacular para a gente apresentar para os nossos clientes, parceiros e gerar novos leads também. Olha só esse aqui também. Então, de fato, veio para revolucionar e trazer todo esse conteúdo de forma super acessível a você através de uma assinatura mensal. Eu, inclusive, liberei 7 dias grátis para você testar e conhecer todo o material. Então, corre aqui na descrição do vídeo, lá tem um link para você acessar, fazer o teste grátis e lá na Binflix você vai ter acesso a todos os meus cursos, Programa Projetista Master Elétrica 12K, Projetando CFTV de Residência de Alto Padrão, nosso treinamento avançado de KBuilder, Projetando Cabeamento Estruturado também, tá? Então é muito completo. Temos lançamentos em breve também, curso prático de projetos de incêndio, curso prático de projetos de SPDA, além de conteúdos de parceiros e especialistas em diversas áreas. E o melhor, você recebe baitas descontos para adquirir os templates da SOS, tá ok? Desconto de até 70%. Então estamos aí, nosso template de elétrica, template CFTV, template de cabeamento, template de incêndio e template de SPDA. Como eu disse, através de uma assinatura mensal super acessível, você cancela quando quiser e nossos planos são a partir de R$ 59,90. Tá ok? Aguardo você do outro lado e vamos pro vídeo. Olha só, pessoal, vamos lá. Agora que nós vimos, né, toda a parte teórica dos carregadores veiculares, vamos para a parte prática. Vamos aplicar isso aqui no nosso projeto, desenvolver isso dentro do nosso projeto para que a gente possa avançar, tá certo? Então, o primeiro passo, vamos lá na nossa pasta de arquivos aqui, documentos diversos, carregadores veiculares, a gente tem aqui aquele documento que nós usamos na aula, o manual de consulta, né? Vou ser breve nisso, porque a gente já teve uma aula só para isso, então vamos avançar aqui, vamos consultar ele para desenvolver o nosso projeto. Então, tem que se atentar a esses itens, mas esses itens estão muito mais voltados à parte de proteção e dimensionamento desse carregador veicular. Então, antes de mais nada, vamos aqui no nosso projeto fazer o lançamento da infraestrutura para isso. Lembrando que a gente tem um cadastro robusto só para lançamento desses carregadores veiculares. Então, em SOS pontos de força, caixa, temos aqui os carregadores veiculares parking, né? Que são aqueles que são utilizados em estacionamento, etc. Temos a estação de carregamento também, que é algo bem mais robusto. Mas, de modo geral, a gente vai utilizar sempre nas residências aqui os de parede, né? Então, a gente tem de 11 kW, 22 kW, 44 kW, 3,7 e 7,4. Como nós já vimos, lembrando, tem a espera aqui também, bem legal isso aqui, tá? Porque a gente viu lá na aula de teoria, eu comentei um pouquinho com vocês, que a gente tem duas situações aqui em projeto. Quando a gente faz uma previsão para um carregador de veículo elétrico, né? Inclusive a gente tem duas tabelinhas aqui também, né? Nos nossos detalhes. Então, SOS detalhes elétrica geral aqui. Então, previsão para carregador de veículo elétrico. Temos também as instruções para carregador de veículo elétrico, tá certo? Previsão a gente utiliza quando o cliente, né, não tem ali a expectativa de ter um carregador de veículo, um veículo elétrico assim no curto prazo, mas ainda assim a gente deixa esse carregador na residência dele justamente para atendê-lo para o futuro, né? E o outro caso seria as instruções para o carregador de veículo elétrico. Então a gente vai deixar essa tabela aqui no nosso projeto, já que de fato a gente está prevendo um carregador de veículo elétrico aqui no nosso projeto, né? E a gente vai adequar ela se for necessário. Então lembrando, a tabela é apenas como informativo, sempre tem que ser feita uma análise antes da instalação, quando for instalar o carregador elétrico veicular. Para evitar quedas dos disjuntores gerais, usar equipamentos fora dos horários de pico da residência, a gente orienta isso também ali para os clientes, né? Priorizar carregadores que possuam proteção em caso de corrente de falta em CC superior a 6 mA. Isso porque a gente também está usando um com essa proteção, como a gente viu lá na teoria, né? A gente está usando aqui como referência os carregadores da WEG. E aí, se a gente descer, a gente sabe que eles têm aqui a proteção, ó, CC 6 mA, certo?
Então, por isso a gente orienta também que ele dê prioridade para esses carregadores, né? Que nosso projeto está sendo previsto dessa maneira. É obrigatório o uso de tipo IDE tipo A ou tipo B. Quando, nesse caso aqui é quando o carregador não possui proteção contra corrente de fase C superior a 6. Então, como a gente viu lá na nossa aula, sempre que não houver essa proteção contra a corrente falta tipo CC, tem que ser utilizado o carregador tipo B ou tipo A mais relé, né? Como a gente já viu. A gente fala também que é obrigatório o uso de DPS, deixa aqui também a datazinha de quando essa tabela foi atualizada. Beleza, então, dado isso, a gente vai prever aqui na nossa residência um carregador veicular elétrico. A gente sabe que a gente tem essas opções, né? E o que vai mudar, então, 3,7, 7,4, 11, 22, 44. O que vai mudar de um para o outro? Justamente nessa tabela a gente orienta o que muda de um para o outro. Então, a potência máxima de entrada do carregador, né? Então, 3,7, 7,4, 11, 22. E relacionado a essa potência está o tempo de recarga, né, que leva para carregar ali uma bateria de 80 kW. Então, no carregador de 3,7 kVA, a gente teria ali 8 horas o tempo de carregamento, no de 7,4 a gente teria 4 horas, no de 11 a gente teria 3 horas, no de 22 a gente teria 1,5, né? Então, de fato, o período em que leva mais ou menos ali esse tempo de carregamento. Lógico que isso aqui pode variar muito, tendo em vista os inúmeros tipos de baterias e carregadores do mercado, mas a gente toma como referência aqui esse período, tá certo? Então a priori, a gente sempre deixa uma dessas duas opções. Ou quando a instalação aqui da residência é só monofásica, a gente deixa um carregador monofásico ali a priori de 3,7 kVA. Quando é trifásico, a gente tenta deixar aqui o de 11 kVA. Por que eu não deixo logo o de 22? A potência é muito alta, né? Pode influenciar bastante ali lá na frente na questão da entrada de energia dessa residência. Então, o de 22 de fato é só se tiver alinhado com o cliente e ele solicitar o de 22, né? E querer arcar com os custos disso. A priori, a gente vai prever aqui um de 11 kVA, tá? E aqui são instruções que a gente deixa para o carregador de veículo elétrico, tá certo? Então aqui a gente deixa que ele é trifásico, 3 fases mais neutro mais terra, tensão de alimentação 380 volts. Então, como eu disse, essa tabela aqui ela vai estar no projeto como um detalhe orientativo para o cliente. Então é sempre importante verificar isso aqui para atualizá-la caso seja necessário. Por exemplo, aqui nós estamos projetando em 380 volts trifásicos. Se você estiver projetando 220 volts trifásicos, essa informação tem que ser alterada, assim como as demais, né? Então a corrente prevista aqui, a corrente calculada ali de projeto é 17 amperes para esse circuito e a gente orienta a colocar um disjuntor ali de 25 amperes tripolar. Cabo recomendado 5 vezes de 4 milímetros quadrados, né? Então, 5 vezes porque são 3 fases, neutro e o terra. Perfeito? Aqui a gente vai mudar. Aqui a gente mudaria. Aqui tá preparado, né? E aqui também tá preparado. A instalação da residência está preparada. Certo? Então aqui, o que tem que ser feito se você quiser instalar aqui embaixo a gente orienta, né? O que é adequar na instalação, se eu quiser instalar aqui opa, se eu quiser instalar aqui esse carregador. Então, por de 11, a gente não precisa fazer nada, já que a gente está projetando por de 11, já vai deixar o cabeamento correto, já vai deixar o disjuntor correto,
disjuntor do quadro de alimentação correto, assim como o eletroduto, tá certo? Aqui sobre o plug de tomada, a gente orienta fazer a ligação diretamente no quadro e orienta a não compartilhar com tomadas de outro circuito, tá certo? Justamente por conta daquilo que a gente falou, de isolação, de proteção, etc. Já se fosse um de 22, por exemplo, o cliente teria que passar um novo cabeamento para o equipamento, já que a gente previu um cabeamento de 4 e ele vai ter que precisar de um de 10, tá? Vai ter que adicionar um novo circuito de disjuntor tripolar, já que a gente previu um tripolar de 25 amperes e agora ele precisa de um de 50. E ele precisa avaliar o disjuntor do quadro de alimentação, né, o disjuntor geral, etc. O eletroduto, para analisar se suporta essa quantidade de cabos aqui de 10 milímetros. A gente orienta que ele também ligue direto no quadro, que ele também não compartilhe com outras tomadas do circuito. Tá certo? O mesmo vale aqui para o monofásico, né? E é isso. Por hora é isso. Essas são as instruções que a gente vai deixar aqui no nosso projeto a priori. E vamos lá agora lançar o nosso carregador veicular. Lembrando que a gente deixou esse QGBT aqui já de forma estratégica, né? Para viabilizar aqui para a gente a instalação do carregador veicular elétrico. Então, para lançar esse carregador veicular elétrico, basta a gente escolher aqui qual a rede, a posição que ele vai estar, né? Vamos considerar ali uma altura alta de 200, acredito que vai ficar bom. E vamos lançar aqui, já que ele é trifásico, ponto de tomada trifásico, né? Então, sempre utilizar aqui o 3F mais neutro quando tiver neutro, né? O dispositivo ali trifásico tiver neutro, e quando for um trifásico sem neutro, aqui, né? Que seria o delta e o estrela. Então, vamos ligar aqui nossos pontos de captura. Beleza. E vamos posicionar aqui nosso carregador veicular elétrico logo atrás, se possível, do nosso QGBT para facilitar ali na questão da proteção da fiação. Então a gente vem aqui em SOS ponto de força e logo vai estar aqui o nosso carregador veicular elétrico. Bacana. Então tá aqui o nosso carregador veicular elétrico, tá mostrando a potência dele em VA em watts. Tá certo? Se você quiser que não apareça ali em VA, basta vir aqui em operações, gerenciador de peças. Vamos aqui em ponto de força caixa, carregador. E a gente remove aqui essa indicação em VA. E aí fica aqui só o CAR para dizer que é um ponto de força para carregador de veículo elétrico. Tá certo? Agora o que a gente precisa fazer? Passar o eletroduto embutido aqui, né? A priori, vamos passar o eletroduto de 1 polegada. Se for necessário, a gente passa um eletroduto maior. Então, ficou embutido direto, certinho. Beleza. Vamos deslocar um pouquinho aqui o nosso carregador, porque tá chocando com algum elemento da arquitetura aqui. Vou deslocar aqui 30 centímetros. Beleza. Agora, o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa criar um circuito para esse carregador veicular, um circuito independente aqui. Então, vamos no QGBT, lógico, operações, né? Gerenciador, vai abrir aqui o nosso QGBT no semi-enterrado, que é o pavimento que nós estamos trabalhando. Abriu aqui nosso QGBT, vamos criar um circuito de... A gente pode dar o prefixo que a gente preferir, mas eu vou dar aqui o CAR, para que fique bem claro aqui que é para o carregador veicular elétrico. Aqui a gente já pode chamar de TUE, né? 220, opa, 380 volts. Não é nenhuma tomada, né? A gente pode chamar de ponto de força. 380 volts.
carregador veicular elétrico. Perfeito? Aqui a gente vai precisar de seguir aquelas nossas orientações de projeto. Então a gente orienta aqui, né? Essa aqui é a nossa colinha para consulta. Então temos aqui a orientação de fazer uso de um eletrodo de curva, de um disjuntor de curva C, né? As justificativas a gente já previu aí e considerar uma folga de 20 a 25% adicional. Então, antes de mais nada, a gente pode vir aqui em operações, processar, dimensionar circuitos. Ele vai fazer o dimensionamento desse circuito. Antes a gente precisava ter definido aqui o circuito, né, para que ele fizesse esse dimensionamento. Vamos processar aqui de novo. Processamos, vamos em propriedades e vamos seguir ali nossas configurações, né? Então, curva C, a gente lançou um ponto trifásico, então aqui a alimentação ela tem que ser trifásica, né? Isso a gente não tem dúvidas. Aqui a gente ainda não tem nenhum tipo de circuito voltado para carregadores veiculares, né? Nós vamos até criar, vai ficar bem bacana. Mas a gente pode deixar como uso específico que o fator de demanda seria 100 aqui para esse caso, tá certo? E aí sobre o disjuntor, a gente vai selecionar esse dispositivo de proteção. A gente está dando um spoilerzinho aqui, né? A gente está dando um spoilerzinho aqui sobre configuração de circuitos, etc, né? Mas a gente vai ver isso de forma bem detalhada mais para frente. De todo modo, aqui a gente tem que inserir aqui o disjuntor tripolar, curva C, conforme nós vimos. A gente orienta que considerar de 20 a 25% adicional ali no dimensionamento. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode analisar justamente aqui na nossa corrente de projeto. A gente pode analisar justamente qual é a corrente de projeto que a gente tem. Ó. A gente está com 18,52 corrente de projeto, tá? Lógico que mais para frente, quando a gente passar a fiação, etc., a gente vai precisar reconsiderar esse dimensionamento aqui, por conta de fatores de agrupamento, etc., fatores de temperatura, mas a priori, 18,52 vezes 1,25, 23 amperes. Então, na nossa tabelinha, a gente orientou a usar um de 25 amperes, né? E já é compatível com essa folga que a gente solicita. Então, aqui no nosso disjuntor, a gente fixa ele, coloca aqui um disjuntor de 25 amperes de curva C, tá certo? A gente viu também, ó, vamos seguir aqui, sobre o DR, né? Como a gente considerou um carregador veicular que tem a proteção contra falta em corrente CC, né? A gente pode utilizar o DR do tipo A. Então, a gente vem aqui, para configurar o DR aqui, antes a gente tem que ir lá no nosso quadro e possibilitar essa configuração. Aqui a gente pode colocar por grupos, né? Beleza. Vamos deixar aqui configurado o primeiro grupo, depois eu vou mostrar para vocês direitinho o que seriam esses grupos. Mas de todo modo agora vai estar liberado para a gente fazer a configuração do DR aqui no nosso circuito. Então a gente pode pôr um DR individual. Então a gente vai indicar aqui, né, o DR do tipo B, né, na verdade, 30 miliamperes. Vamos lá. Então, lembrando que o DR ele sempre tem que ser igual ou superior ao disjuntor. A gente poderia optar pelo DR de 25 amperes, mas eu gosto de sempre deixar ele superior. Então, a gente iria para o próximo ali da faixa, né? Que é 40 amperes. Tá certo? A gente também tem que tomar cuidado aqui quanto
método de instalação, que está correto, inclusive, né? Condutores isolados em eletrodo de seção circular embutida em alvenaria, né? O tipo B1. Outro ponto importante aqui é a questão do cabo, e no template SOS a gente tem duas opções aqui para o cabo. Você dá uma descrição mais técnica, né? Então a gente tem aqui cabo de cobre flexível isolado em EPR não halogenado, né? Temos também em PVC 450/650 e temos em PVC anti-chamas. Ou, se a gente preferir, a gente pode orientar já com a referência aqui de marca e modelo, né? Eu vou fazer isso nesse caso, vou usar como referência aqui o Prisma Protenax, né? A gente entende, a gente debruça mais e detalha mais essa questão dos cabos, tipos, diferença de um para o outro, lá no módulo de conceitos básicos. Então, se você tem alguma dúvida nesse sentido, basta consultar lá, que a gente detalha bem isso. Então, dessa forma, a gente vai utilizar aqui cabo com isolação em EPR, enchimento PVC e cobertura em PVC. Então você vê que ele tem três isolamentos ali, e claro, uma proteção mecânica muito mais resistente, tá certo? Ele é 061 kV também, então ele é excelente para esse caso. Para finalizar, a gente precisa seguir aqui, né? A gente precisa seguir, e antes de seguir, eu quero dimensionar o circuito novamente, já que a gente fixou o circuito. Fixou o disjuntor. Então, uma vez que a gente fixou o disjuntor, é interessante que a gente valide se o cabo calculado pelo Keybuilder está coerente com o disjuntor que a gente fixou. Então, eu vou novamente nas propriedades do circuito e vou verificar, ó, ele acabou colocando um cabo de 2,5 aqui. A gente sabe que depois a gente vai ter que reconsiderar esse cálculo do cabo aqui, porque a gente ainda vai aplicar aqui fator de agrupamento, fator de temperatura também tá 1, e como a gente viu lá, né, acho que não chegou nessa parte ainda da temperatura, a gente vai ver daqui a pouco, mas vai ter uma correção aqui pro fator de temperatura também, tá certo? Então, nesse caso aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode verificar aqui por hora se o cabo está atendendo. Por hora o cabo suporta 28 amperes, está com disjuntor de 25, mas estamos com cabo de 2,5. A nossa tabelinha lá a gente já orienta deixar com cabo de 4. Então a gente vai fixar aqui um cabo de 4 e lembrando que lá na frente a gente vai fazer uma nova verificação do dimensionamento desses circuitos depois que a gente aplicar ali tudo o que a gente tem que aplicar, tá certo? Então vamos apertar um OK aqui por enquanto. Beleza. Então, vamos olhar aqui o nosso circuito, caramba. Só verificar se ele tá como trifásico, tá como trifásico sim, então vamos dar um OK. Beleza? Então, já consideramos o cabo correto, o disjuntor correto, o DR. Então, vamos avançar aqui na nossa tabelinha para ver o que falta. Falta a parte de DPS, né? Aterramento. Aterramento a gente vai fazer mais para frente, né? Que vai ser o aterramento da resistência como um todo. Mas a parte de DPS a gente já pode tá verificando aqui agora. Então, a gente lembra que, de modo geral, né? A classe do DPS é determinada. Classe 2 em condições ideais, interno, edificação. Ou quando existir SPDA. Classe 1, quando houver possibilidade de descargas diretas, localizado próximo ao padrão de entrada. Que é o nosso caso aqui, né? Esse é o nosso QGBT, é o nosso quadro principal. Então, existe sim a possibilidade de uma descarga direta vindo ali do padrão de entrada. Então, nesse caso aqui do QGBT, a gente vai indicar o disjuntor, o DPS do tipo 1, perdão. Então, QGBT, vamos considerar aqui. Depois a gente vai fazer toda a configuração de proteção desse quadro. A priori a gente está fazendo somente do carregador veicular elétrico, depois a gente vai fazer de todo o quadro. Não vamos fazer agora. Então, esses são esses dispositivos de proteção. Aqui a gente vai escolher um mini disjuntor de curva C, conforme já vimos. Essa fixação aqui a gente não vai fazer, a gente vai deixar o Keybuilder dimensionar de forma automática. A mesma coisa aqui no disjuntor de manutenção. Então, o que é o disjuntor de manutenção? A proteção é o que vai ficar lá no quadro que alimenta ele, ou seja, o quadro de medição. Já o disjuntor de manutenção é aquele disjuntor geral ali daquele quadro do QGBT, que ele é utilizado justamente para fazer manutenção do sistema ali. Tá certo? Então, por isso é chamado de disjuntor de manutenção aqui.
Sobre DR, a gente já deu uma pré-configurada aqui antes. E é importante a gente considerar o DPS do tipo da classe 2, da classe 1 aqui, tá certo? Então, a priori, a gente pode vir aqui, fixar esse DPS. E classe 1, a gente pode considerar por padrão aqui um 2040, ou a gente pode considerar maior, né? Isso aqui a gente vai precisar fazer um dimensionamento posterior, mas aqui a gente já está travando ele em classe 1, tá certo? A gente precisa fazer aqui a orientação de que o cabo tem que ser de 16 milímetros quadrados, né? O cabo ali da equipotencialização, segundo a norma, e disjuntor de desconexão do DPS. Como a gente já viu lá na parte de conceitos básicos, né? É interessante sempre a gente ter um disjuntor de desconexão do DPS aqui, justamente para fazer a manutenção dele. Então, aqui, DPS, disjuntor de conexão. Olha só, pessoal, essa imagem. Vamos lá. O que que a gente tem aqui? A gente tem um disjuntor geral, né? A gente tem um DR geral e a gente tem os DPS aqui. O que que acontece? O DPS, qual a função dele? Fechar um curto ali quando houver algum surto, né? Para desviar esse surto justamente ali para desviar esse surto justamente para a Terra. Então, o que que acontece aqui? Esse DPS, quando ele estraga, né? Quando acaba a vida útil dele ali, quando ele faz esse desvio de surto, né? Ele faz isso por algumas vezes, depois ele tem a sua vida útil comprometida, ele estraga mesmo, né? Ou se a descarga que ele fechou curto ali, que ele mandou para o terra, é maior do que ele suporta, ele também, né, entra ali em condição de estragado mesmo, né? O que acontece quando o DPS ele estraga, ele fica em más condições? Essa cor aqui é justamente para indicar a condição do DPS. Verde é quando ele está em boas condições, né? Tá com possibilidade de bom funcionamento. Vermelho é quando ele está já com a vida útil comprometida. Então, o que acontece? Quando ele está vermelho, né? Depois que ele desarmou ali algum surto, etc. Desarmou não, quando ele desviou algum surto por terra, o que que acontece? Ele fica em curto o tempo todo, porque a função dele justamente é fechar um curto, mas fechar um curto no momento certo, quando existe um surto. Mas quando ele estraga, ele fica com um curto direto. E aí, uma vez que a gente tem um curto direto aqui nessa instalação, o que que acontece? Esse disjuntor aqui, ele sempre vai desarmar. Se ele subir o disjuntor, ele já desarma. Por quê? Porque existe um curto aqui. Então, acaba dificultando muito aqui a manutenção dessa instalação. Na verdade, inviabiliza uma manutenção, uma troca desses DPS sem desligar toda a instalação. E aí, na maioria das vezes, você quer fazer essa manutenção, essa troca do DPS, sem precisar desligar toda a instalação. Então, o que que a gente prevê aqui? A gente prevê um disjuntor aqui de desconexão do DPS. Então, entre esse disjuntor geral e o DPS, bem aqui, bem aqui, bem aqui, a gente prevê disjuntores, a gente vai ver isso com forma bem mais detalhada quando a gente tiver lá na parte de diagramas, mas já adiantando aqui para vocês, tá? A gente prevê isso aqui justamente para que a gente possa desarmar o disjuntor e fazer a troca desses DPS sem nenhum problema, tá certo? Então, voltando aqui para o nosso Key Builder, no disjuntor de conexão, a gente prevê aqui um disjuntor de desconexão, tá? A gente tem como boa prática prever esse disjuntor como um disjuntor de 32 amperes ou de 25 amperes, tá certo? Então, é isso. Então, por hora, o que a gente tem que fazer é isso. Depois a gente avança aí na configuração desses circuitos, no dimensionamento desses circuitos, mas a gente preveu aqui, conforme era o objetivo da aula, o ponto de carregador para veículos elétricos, com as devidas configurações, de acordo com a nossa colinha aqui, tá certo? Lembrando que a gente ainda tem que considerar aqui a questão do aterramento, que vai ser um aterramento para edificação como um todo, não está esquecido, tá? E como eu disse, a parte do fator de correção de temperatura. O que acontece? A gente viu lá no nosso módulo de conceitos básicos, né, essa questão da temperatura. Então, quando a gente considera ali as capacidades de condução dos cabos baseado na norma, a norma está considerando a temperatura nominal de 30 graus Celsius para o eletroduto que não é subterrâneo
e de 20 graus Celsius para eletrodutos subterrâneos, né? Cabos ali que estão em linhas subterrâneas. Então, o que acontece? Só que a gente sabe que nós estamos num país tropical que muito dificilmente nossa temperatura ambiente é de 30 graus. Então, a gente sempre orienta considerar uma temperatura ambiente maior já no seu projeto elétrico, né? Você poderia estar considerando 35 graus Celsius, ou eu gosto de considerar 40 graus Celsius. É claro que também você pode estar projetando para uma região muito fria, como no sul, etc. E aí você pode considerar também aqui uma temperatura menor, para que você possa melhorar a capacidade de condução dos seus cabos, tá certo? Então, para fazer essa configuração, a gente só precisa vir aqui nas propriedades do projeto, a gente vai em projetos, e aqui na temperatura ambiente, a gente considera aqui 40 graus. Isso vai fazer com que o próprio K-Builder já considere o fator de correção aqui de temperatura, ó, nos cabos de 0,87. Então, a capacidade de condução dos cabos diminui para 0,87 os cabos de PVC e 0,91 os cabos de EPR, tá certo? Ou XLPE. Então, feito isso, encerramos nossa aula. Te encontro na próxima aula, na qual a gente tem muito o que conversar. Forte abraço, até logo.